Estamos iniciando mais uma edição do seu programa aqui no portal BR-104, programa de entrevistas que nós temos regularmente toda semana, tratado com um entrevistado interessante, um entrevistado diferente, sobre os mais variados temas. Hoje nós vamos estar conversando com o ex-secretário de Turismo de Maceió, ex-secretário de Turismo da capital, o senhor Ricardo Santa Rita. O Ricardo Santa Rita atendeu ao convite da produção do nosso programa e nós estamos aqui com muito gosto e muito prazer para conversar, bater um papo informal com o Ricardo Santa Rita sobre os mais variados assuntos. É claro que nós temos um tema principal a tratar com o Ricardo Santa Rita, até porque deve ser do interesse dele ter oportunidade também de esclarecer fatos que, na verdade, podem não ter sido esclarecidos totalmente à época que aconteceram esses fatos, e aí a gente consegue hoje conversar com o Ricardo Santa Rita. Inicialmente, eu gostaria de abrir aqui a oportunidade, Ricardo, para você fazer uma saudação inicial aos nossos milhares de internautas. Nós não sabemos onde estamos sendo vistos e ouvidos. O portal BR-104 vai muito longe, né? E eu não canso de dizer que fui informado que no mês de junho, no último mês de junho, o portal BR-104 alcançou 1.100.000 acessos no mês de junho, há 2 meses atrás. Então, não é pouca coisa para nós que somos um portal do interior, mas que prezamos e primamos pela coisa honesta, pela coisa séria, pela coisa certa. E a razão dessa quantidade de acessos também tem a ver com as entrevistas e os entrevistados interessantes que nós temos trazido para tratar com o nosso público. Boa tarde, Portal BR-104. Obrigado, Adelson. Agradeço os amigos do BR-104 pelo espaço, pela oportunidade. É justamente credibilidade. Não se faz um alcance de mais de 1 milhão de pessoas, que é praticamente 1/3 de Alagoas. Por óbvio, várias pessoas fora do nosso estado acessam o portal e eu sou um dos assíduos leitores da parte jornalística e consumo esse conteúdo, que é a credibilidade de quem toca, de quem conduz as entrevistas. E o mais importante, que é o que eu desde já agradeço, é a transparência, ouvir todos os lados. Eu acho que o sucesso vem muito disso. Então, muito obrigado pela oportunidade e estamos à disposição aqui para o nosso bate-papo. Pois é, muita gente tem a curiosidade de saber quem é Ricardo Santa Rita, né? Você foi secretário municipal de turismo da capital, quero crer que já tenha exercido outras funções públicas no estado de Alagoas ou até fora dele, mas quem é Ricardo Santa Rita? Para o nosso internauta saber se situar com quem é que nós estamos conversando. Isso, a Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer de Maceió foi o último cargo público que eu ocupei. Eu sou Ricardo, tenho 36 anos, sou bacharel em administração, eu tenho MBA em marketing e a especialização em planejamento urbano e cidades inteligentes. Antes da secretaria aqui na capital Maceió, onde eu vivo, eu já fui secretário nacional de irrigação no Ministério da Integração, assessor especial do Ministério do Turismo, assessor especial do Ministério da Agricultura, coordenador de gestão da fusão do Ministério da Pesca com a Agricultura, fui membro do Conselho de Administração da CASENG, que é a Companhia de Armazéns e Silos de Minas Gerais, ficava sediada em Belo Horizonte, analista técnico do Sistema Federal Nacional, fui coordenador do Fundo de Proteção Ambiental da Prefeitura de Maceió, um cargo já extinto, e antes de tudo isso, eu sou empresário, sou um administrador de empresa, já tive comércio, posto de gasolina, já tive revenda, fazenda de coco. Hoje eu tenho 3 empresas, uma agência de mídia exterior de publicidade, uma empresa de pesquisa de mercado e uma consultoria voltada à estratégia. Então, 36 anos, um alagoano que, além de empresário e consultor, é também um gestor público. Eu sempre percorri o público e o privado, sempre fazendo as 2 funções simultâneas na minha vida, uma experiência em Brasília, em São Paulo, e agora de volta a Maceió há pouco mais de 2 anos. Pois é, me chama a atenção você conseguir de cor dizer todas essas funções que você já exerceu. Um jovem com 36 anos,
já com a bagagem, com a experiência muito grande dos mais variados setores, né, da vida pública e da vida privada, né, do estado de Alagoas e de fora do estado de Alagoas. Mas, Ricardo, no mês de junho, né, há mais ou menos 60 dias, ocorreu um fato em um shopping lá na cidade de Caruaru, no agreste do estado de Pernambuco. Um jovem passeando ali no shopping, e essa matéria foi matéria nacional, todo mundo viu, todo mundo ouviu também, e esse jovem estava com um símbolo da suástica por sobre a manga de uma camisa. Muitos ficaram incomodados quando contemplaram aquela cena, né? Porque todas as vezes que nós nos deparamos com algo relacionado ao nazismo, todos nós indistintamente, tem uma minoria que pensa diferente, mas a grande maioria se sente assim como que injuriada. A maioria se sente injuriada com o que aconteceu lá atrás com os judeus. E esse episódio lá, esse jovem foi colocado para fora do shopping, lá em Caruaru, né? Como esse fato ocorrido em Caruaru, há 2 meses atrás, repercutiu na tua vida? Pois é, Adelson. O que é que acontece? Eu estava naquele dia, ainda como secretário, findando minhas atividades na Prefeitura de Maceió, com outros 6, 7 colegas secretários. Éramos uma comitiva que estávamos visitando o Compaz, que é um dos 10 melhores projetos de políticas públicas para a ONU, no mundo inteiro. E a gente buscou em Recife, uma capital muito próxima de Maceió, o benchmark, as boas práticas para trazer para Maceió. Ao final da tarde, a gente já retornando a Maceió, estávamos numa van, alguns colegas juntos, eu vi essa matéria. De fato, hoje, passados 2 meses, foi no dia 17 de junho, eu nem sei o nome desse jovem, não o conheço. E numa discussão do Twitter, em que várias postagens da rede social, uma delas, que eu fiz na minha rede, que inclusive eu fui banido das redes sociais do Twitter, do Facebook, eu perdi até uma conta no YouTube, eu só mantive minha conta no Instagram porque é verificado, e aí a camada de segurança fez com que eu não pudesse perder esse perfil. Uma das minhas publicações na discussão de que se podia ou se não podia usar símbolos, e aí eu disse que não, de fato, estudei direito, não sou advogado, eu desconhecia que havia uma lei que criminalizava. E até eu disse que bom que tem, porque de fato eu pensava que para a questão da liberdade de expressão pudesse ser usada. Foi até uma ignorância no sentido de não saber que existia essa lei. No outro tweet eu falei, o Brasil tem 210 milhões de habitantes, 120 mil leis e mais de 300 milhões de artigos de lei. Então é muito difícil a gente saber de todas as legislações. Eu soube que essa lei, que graças a Deus existe, que pune quem usa crimes, que fazem apologia a crimes de genocídio, dentre eles o nazismo, essa lei existe desde a década de 80, final dos anos 80. De fato, foi um desconhecimento meu. E naquela discussão sobre se era liberdade de expressão ou não, eu ainda citei. Eu morei algumas vezes fora de Alagoas e me doía muito ser chamado de cabeça chata, Paraíba, Ceará. Então, a liberdade de expressão daquele outro para comigo me inferia. É como chamar um negro de macaco. É como a gordofobia, é como ser homofóbico hoje em dia. Então, infelizmente, a gente tem essa confusão da liberdade de expressão com o nazismo. Qual foi o meu ato falho, meu erro? Foi ter misturado na mesma frase essas duas correntes filosóficas que estavam na discussão do Twitter. Então, uma postagem minha de 4 publicações seguidas, a terceira foi um print que rodou e aí a internet não perdoa, o Tribunal das Redes, mais de 6 milhões de pessoas no Brasil, em 48 horas me julgaram, eu fui condenado, massacrado, e até, como disse uma pessoa da Globo, que disse, olha, esse jovem que foi secretário, ele foi vítima do nazismo, porque eu fui julgado, condenado, crucificado, sem sequer ter direito à resposta à defesa. E naquele momento, foi isso que impactou minha vida. Conhecido no país inteiro. Eu, a trabalho, fui a Brasília, fui ao estado de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul, agora no mês de julho, e em 3 momentos, pessoas me apontaram e disseram, você não era o secretário de Maceió? Então, eu ainda convivo com isso, com essa discórdia, com essa dúvida, mas eu fico feliz que aqui em Maceió, eu cheguei, estou em casa agora há pouco, amanhã e à tarde trabalhando, as pessoas que me conhecem sabem de fato quem sou. Eu tenho uma biografia de história de vida que não são 100 palavras que foram mal colocadas, e isso é um erro que eu assumo, que vão dizer quem sou eu depois de 36 anos de história. Então, aquele fato
me deu uma grande lição. A gente não é obrigado a comentar sobre tudo. Ontem, antes de ontem, o que aconteceu com o Talibã e com o Afeganistão fez com que as redes sociais fossem inundadas das pessoas comentando sobre aquele fato. E um aprendizado que eu tive é: se eu não conheço o fato, por que eu vou opinar? Mas foi uma grande lição e, infelizmente, eu fui julgado por milhões de pessoas e tive aí uma série de consequências na minha vida, mas a mais positiva foi a lição que fica, o aprendizado e a certeza de seguir adiante e fazer o que é certo. É importante, né? O direito ao contraditório, né? Estado democrático de direito dá o direito ao contraditório. É importante que as coisas elas acontecem, mas é necessário que a outra parte, que o outro lado coloque a sua versão, né? Nesse momento, o senhor está tendo a oportunidade de exatamente dizer qual foi a sua intenção quando tuitou naquela hora, né? Mas assim, o senhor falou que desconhecia, realmente não sabia que tem uma lei que penaliza, né, essa questão do nazismo no Brasil, e o senhor tratou também da liberdade de expressão. O que ficou meio que truncado foi como se o senhor estivesse dizendo que aquela pessoa poderia utilizar o símbolo nazista em razão de uma liberdade de expressão. Essa liberdade de expressão que o senhor fala nesse momento, o senhor tem a dizer com relação àquele outro? O senhor disse que já juntou, teve a infelicidade de juntar uma frase onde dois termos não se coadunam, né? Nesse caso aí, não se coadunam, né? Mas o que seria liberdade de expressão para o senhor? Que é um jovem do mundo. Exato, Adelson. A liberdade de expressão é vocês me darem a oportunidade. É a primeira entrevista que eu faço sem ser por nota escrita. Então, estou abrindo pela primeira vez após 2 meses ao BR-104 Portal, por causa da matéria veiculada essa semana. A Agência Senado havia citado a minha pessoa entrar em contato. Eu preferi não falar e eu agora estou falando com vocês sobre isso. Naquele momento, o que eu queria dizer como liberdade de expressão é que em nenhum momento, o Twitter, 30 dias após eu ser dizendo que estudaram, analisaram meus 10 anos de conta, nunca havia citado a palavra nazismo, suástica, Hitler, enfim, nenhum holocausto, nunca. Então, a liberdade de expressão é você expressar aquilo que você acredita, mas o direito de uma pessoa começa onde da outra termina. Então, a gente não pode ter uma liberdade de expressão se for para ferir ou magoar outro indivíduo ou um direito coletivo. Eu estudei muito sobre o judaísmo a vida inteira. No calendário judaico, que foi a religião mais acusada naquele momento do Holocausto, do nazismo, eles têm o principal dia, que é o Yom Kippur, a data festiva deles, que é o dia do perdão. Então, eu conversando com alguns judeus após esse fato, e eu refleti muito. A liberdade de expressão é justamente você ser livre para expressar aquilo que você acredita. Em nenhum momento eu defendi ou acreditava que o nazismo, a suástica, o Holocausto fossem importantes, fossem positivos, fossem salutares. Eu já tinha lido, já tinha visto, e em nenhum momento eu fiz apologia. Tanto que o Ministério Público Federal, a OAB, ninguém sequer entrou em nenhum processo contra mim. A comunidade judaica, eu tive conversas com o CONIB, que é a Confederação Israelita Brasileira, eles não emitiram nenhuma nota contra a minha pessoa, por reconhecerem que eu havia apenas me expressado mal. Assim, Ricardo, segura só a tua linha de raciocínio aí, para que eu não perca a minha aqui também. O jovem, aquele jovem que esteve lá no shopping em Caruaru, ele, antes de ser posto para fora do shopping, ele invocou ele quis dizer que aquilo ali era a liberdade dele de poder estar com aquele símbolo nazista. O que é que você diz com relação ao que aquele jovem mencionou antes de ser posto para fora do shopping? Quando ele mencionou que era liberdade, era uma liberdade dele. Mas a liberdade de expressão não pode ferir o direito da outra pessoa, do indivíduo ou o direito coletivo. Ele estava expondo um símbolo que é usado no budismo para uma razão, mas que a gente conhece a suástica no mundo ocidental, porque na Alemanha a gente teve o Holocausto, que dizimou milhões de judeus. Então, ele estava querendo expor a liberdade de poder utilizar um símbolo que é proibido por lei no Brasil. Da mesma forma que não é liberdade de expressão alguém usar uma camisa, como até no próprio portal e Agência Senado trouxe um advogado da comunidade israelita falando que não se pode usar uma camisa para chamar um homossexual de gay, um negro de macaco, ou um nordestino de Paraíba, cabeça chata, o que quer que seja.
porque a liberdade de expressão ela não pode infringir o direito do outro, seja individualmente ou coletivamente. E aquele jovem, que é menor de idade, por isso eu não sei nem o nome dele, ele tem 17 anos, é menor de idade, ele tentou causar uma polêmica porque achava que tinha o direito de expressar livremente o apoio a algo que é um crime da humanidade. Inclusive, o Tribunal de Haia, que julga os crimes internacionais, ele começou após o Tribunal de Nuremberg, que foi o primeiro tribunal que julgou crimes internacionais justamente contra o Holocausto, contra o nazismo. Que esse tipo de liberdade que ele expressou naquele momento não era o tipo de liberdade que você estava falando quando tweetou. Isso, exato. Porque o print do Twitter, que eu postei às 19 horas e 14 minutos, do dia 17 de junho, da sequência de tweets, o print do tweet, ele no texto, que foi um erro meu, descrito inclusive na rapidez, até porque eu estava em trânsito entre Recife e Maceió na estrada, entre Recife e Palmares, e aí no print mostrava duas frases juntas, onde parecia que eu dizia que não sabia que era crime de fato, eu não sabia, e como se eu defendesse que usar a suástica fosse liberdade de expressão. Pelo contrário, um tweet anterior e um tweet posterior, eu citava justamente o crime contra a homofobia, contra negros e contra nordestinos. Eu até citava, Deus, que eu morei fora há algum tempo, e as pessoas diziam, você é nordestino? Nem parece. Eu disse, mas o que é que parece ser um nordestino? E era um elogio carregado, evado com preconceito, da má-fé, que me machucava internamente. Então, por mais que as pessoas achem que eu não tenha sofrido preconceito na vida, também já sofri por esse sotaque do bom dia, boa tarde, boa noite, esse nordestinês da gente. Isso é natural, a gente sofrer, infelizmente, preconceito até hoje, o pré-julgamento das pessoas. E aí foi justamente duas frases numa publicação única, colocadas de forma não foi intencional, não foi provocativa, e infelizmente paguei um preço altíssimo por ser julgado por milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Pelos conceitos que você tem, os conceitos que você tem em relação à liberdade, em relação ao nazismo, a gente já vê que você não tem aquela sua frase no Twitter, não foi dando guarida àquilo que estava acontecendo lá, naquele shopping, naquela tarde. Aquele jovem foi posto para fora porque as pessoas que estavam lá, os clientes das lojas, se incomodaram com aquilo que estavam vendo. Se você estivesse no shopping naquela tarde, você se incomodaria também, isso baseado nos conceitos que você tem? Uma vez eu tive um fato inusitado, foi no shopping Iguatemi, daqui de Maceió, quando era Iguatemi, isso, 20 anos atrás, eu jovem, adolescente, e existia uma loja, que eu não sei se era loja.com, se era emp.com, era uma loja de roupas muito modernas para a época, né, de roupas coloridas, vistosas, e tinha uma camisa na vitrine que era uma foto do Hitler com a suástica. Ou seja, há 20 anos já era crime aquele tipo de roupa. E eu vi um jovem portando aquilo. Eu não estava lembrado desse fato. Há poucos dias, após esse trauma que eu passei, eu rememorei aquele fato e eu achei interessante porque isso já me atingiu anos atrás. No Shopping Guatemi, quando eu tinha meus 20 e poucos anos, isso me atingiu, me feriu, me deixou incomodado. E eu já várias vezes eu vi, por exemplo, em festas, seja aqui em Alagoas ou em outros estados, homens batendo em mulheres me incomodavam, crimes contra a criança me incomodam e crime contra a humanidade me incomoda bastante. Eu tenho amigos que são praticantes do judaísmo. Eu tenho o kippah, que é aquele chapéuzinho, porque nós que somos cristãos, eu presumo que a maioria do brasileiro é cristão, a gente tira o chapéu para entrar num templo, na igreja. Já os judeus, não, eles colocam o chapéu. Isso é cultura, é costume. Eles nos respeitam, nós precisamos respeitá-los. Como agora a gente vive o Talibã colocando o Estado Islâmico dentro do Afeganistão, mas querendo ou não, o islamismo é uma religião. O que a gente não pode é partir por extremismo. Então aquele jovem, ele foi extremo. Ele não quis usar tão somente a imagem e ficar calado. Ele usou a imagem e provocou outras pessoas. Eu me sentiria afetado, sim, e já passei por isso anos atrás. Naquela época, eu não busquei no Shopping Guatemi a segurança, apesar de conhecer o pessoal, porque era algo que a pessoa estava apenas usando. Ela não estava expondo, não estava usando. Mas que, de fato, é estranho, porque a gente vive numa sociedade em que o respeito ao próximo tem sido exigido cada vez mais, o respeito ao diferente, aos direitos, às garantias. E acho que cada um tem que ter sua liberdade sem poder infringir o outro. Isso é ditado de vó, né? A nossa liberdade termina onde a de outro começa e assim vice-versa. Esse mal-entendido deve ter caído como uma bomba na sua cabeça, né? Imagino as questões emocionais que você passou,
em observar os comentários que muita gente fez, até pessoas podem ter feito comentários, pessoas até conhecidas, amigas suas, né? Podem ter feito comentários também, muitas delas por entender que são contra o nazismo, outras até para seguir a correnteza do Rio, seguir a sequência. São muitos os motivos que fazem com que as pessoas apareçam em determinados momentos. Às vezes, um acontecido com uma pessoa pública, conhecida como você, serve para que outros também possam aparecer naquele momento. E o ser humano é assim, e a gente muitas vezes não consegue compreendê-lo. Mas quais os prejuízos que você sofreu desde aquele episódio para cá? Prejuízos de ordem financeira, econômica e emocional. Pois é, Nelson, assim, só para fazer um recorte, eu tinha um grande amigo que é deputado federal do estado de São Paulo, que ligou para mim no outro dia e disse, olha, eu repostei dizendo que era absurdo, quando eu olhei que era tua foto, eu fui defendê-lo como meu amigo e estou apanhando aqui na rede. Apaguei a postagem. Eu disse, não, tranquilo. Então, só para dar em números, foram mais de 6 milhões de tweets, 1.400, mais de 1.400 sites no Brasil inteiro. Foram 8 países que as pessoas comentaram sobre mim, mas 1.400 sites no Brasil falaram sobre mim. 98% das pessoas que publicaram no mundo foram contra a minha pessoa, 2% foi neutro positivo. Em Alagoas, foi 56, 44, ou seja, eu tinha mais um exército que pessoas me defendiam aqui internamente. Porque me conhecem mais de perto, né? Exato. Quem me conhece, quem sabe da minha história, em Alagoas foram 8.700 postagens. E metade atacava, um pouco mais de metade atacava, metade defendia. E o grande aprendizado, assim, vamos lá falar dos prejuízos. Os prejuízos financeiros, eu passei um mês e meio, porque quando eu passei um mês depois, eu peguei um Covid, estou me curando da semana passada. Então, eu passei um mês e meio parado para retomar meus negócios. Eu estava numa função pública que consumia muito meu tempo e minha agenda. Então, eu tinha 3 empresas que eu precisava retomar o ritmo e me atrasou muito. Então, eu tinha um prejuízo financeiro que eu ainda não calculei. O prejuízo emocional é muito dos seus familiares e amigos que se sentem doídos sobre isso, inclusive sobrinhos meus que são crianças. Eu tinha um sobrinho meu de 10, 11 anos que ligou a televisão e um repórter estava passando 20 minutos falando sobre o tio dele, que sou eu. E, assim, é um prejuízo moral, ético, muito grande. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele tem que olhar pelo lado positivo da coisa. Das lições, dos aprendizados, de, nesse momento de ruptura, você saber realmente quem é seu amigo e quem não é. Eu recebi mais de 3.000 mensagens de WhatsApp, que eu passei, acho que 20 dias respondendo, e fiquei muito feliz, porque tinha gente, amigo de infância, que mandava mensagem que não se fala há tanto tempo. E aqueles que estavam no dia a dia que se afastam. Então, eu vi muito quem é quem. E a grande lição, o grande aprendizado que eu dou é justamente isso. Eu, por muitas vezes, por incrível que pareça, eu fui consultor de imagem, de gerenciamento de crise e de estratégia para a comunicação. E sempre dizia para clientes que eu atendia e atendo, hoje eu tive 2 reuniões, e um deles eu brinquei, olha, faça o que eu digo e não faça o que eu fiz. A gente não pode e não deve se envolver com um assunto que não compete à sua alçada. Então, acho que o grande aprendizado é esse. A gente vive num momento das redes sociais em que todo mundo se acha especialista de tudo e as pessoas acham que pode julgar o outro. Então, eu acho que o grande aprendizado foi esse. Um outro grande aprendizado, eu me aproximei muito da minha família, que eu estava muito desconectado pelo ritmo de vida, de trabalho, foi justamente isso, foi dar importância às pessoas que realmente se importam com a gente, quando a gente está por baixo, e principalmente, não julgar as pessoas por nada. Então, eu aprendi a ser mais paciente. Se eu estou no sinal e eu vejo uma pessoa querer lavar meu vidro do carro, a pessoa é humilde, está necessitada, faz por uma necessidade. E antes eu julgava, me sentia chateado. Espera aí, eu estou julgando uma pessoa por necessidade, mas eu fui julgado tanto. Se alguém emite uma opinião sem saber do assunto e fala errado, antes eu poderia ficar calado, mas por que eu não posso ajudar essa pessoa a melhorar? Então, eu acho que vale a pena esse aprendizado. E o mais importante é não julgar as pessoas por apenas um ato, um gesto. Não são 10 segundos que vão dizer o que eu fiz em 36 anos de história de vida. Então, acho que foi interessante isso. E o mais importante, e eu, a partir de hoje, acredito, após essa nossa entrevista, alguns outros sites, portais, têm querendo estar no rádio, querem conversar comigo. Eu já vinha no ritmo de entrevistas sobre um tanto de coisa que eu vinha fazendo, tanto publicamente quanto na vida privada. E eu acho que eu vou começar a retomar até com esse ensinamento, para as pessoas buscarem o mais importante, Adelson. Eu
tomei a decisão de passar 10 dias desconectado do mundo, pensando em mim, buscando autoconhecimento e entendendo que antes de liderar outras pessoas, já que eu tinha uma posição pública naquele momento, eu precisava liderar a mim mesmo. Então, acho que são aprendizados que valem mais do que os malefícios. Eu tive vários benefícios além disso. A imprensa deu que você perdeu o cargo de secretário municipal de turismo por conta desse episódio. É fato isso? Coincidentemente, a publicação do Diário Oficial foi no dia 18, na sexta-feira, mas a portaria foi assinada no dia 17. A minha postagem foi às 19 horas. O Diário Oficial, quando você faz a portaria com a data do dia, sempre é antes, né, no horário do expediente normal. Então, existia uma outra razão, outro motivo para eu estar me desligando da prefeitura. Por coincidência, o grande pico, eu tenho um monitoramento de rede social. Então, o comentário na internet foi muito maior quando saiu na imprensa. Para você ter ideia, Adelson, de 1.480 sites que falaram sobre mim, 1.360 deram a notícia. Após polêmica com Suástica, secretário é demitido. Inclusive, deram que em 24 horas o prefeito lhe demitiu. A imprensa deu isso. Isso, exato, porque o prefeito, pelo que eu conheço, eu tenho uma relação pessoal de amizade de décadas, ele jamais iria me demitir se não me desse o direito da defesa e do contraditório. Como naquele momento, eu usei um canal que era o Twitter para falar aquilo, e eu perdi o Twitter antes que eu pudesse me defender de fato. E eu estava sendo condenado na figura de secretário, não do cidadão. Era o secretário de turismo de Maceió que estava falando aquilo, não era o cidadão Ricardo. E quando eu perdi o cargo, eu não tive nenhuma oportunidade de, pela prefeitura, fazer uma coletiva de imprensa. Então, na verdade, o fato, o motivo é uma outra coisa, não é nenhum problema. E o partido, né, o PDT, você falou da prefeitura, o PDT, naquele momento, o presidente nacional disse que abriria um processo de discussão, e eu conversei há pouco tempo com membros do partido. Esse processo sequer foi aberto, foi discutido, foi dialogado, mas não foi aberto. E aí aconteceu que houve um julgamento da sociedade, e é como meu irmão, o doutor Rodrigo, que é médico, mas não se envolve com política, ele disse, é o mundo para falar da gente para falar do mundo, então é desleal. Aí eu preferi, esses 2 meses, cuidar de mim, me recompor, e agora, ao longo do tempo, ir se defendendo, contando a nossa narrativa da história e mostrando, de fato, para você ter ideia, Adelson, o último processo que eu tinha feito na prefeitura, a gente estava visitando um dos maiores projetos de políticas públicas da ONU, em Recife. Então, imagina só, se eu fosse defender genocídio, no mesmo dia estava visitando um dos maiores projetos de política pública social que está aqui do nosso lado, uma capital, em Pernambuco, Recife, fica a 240 quilômetros de Maceió. E, ao mesmo tempo, na segunda subsequente, o próprio prefeito inaugurou a primeira base comunitária de turismo de Maceió, que é algo que está acontecendo. Imagina se a gente pensasse que Maceió, que recebe 2 milhões de visitantes ano, ia ter turismo no Jacintinho. E hoje a Prefeitura de Maceió, na atual gestão, que eu me honro de ter feito parte, já tem uma base de turismo comunitário. Imagina se o primeiro processo, o primeiro projeto que eu, como secretário, fizesse era turismo de base comunitária, que até para explicar isso as pessoas não entendiam, porque todo mundo acha que era o glamour apenas da praia. E nós queremos que as pessoas conheçam o Jacintinho, que é um bairro populoso, e é o estilo de vida urbano do maceioense, e o Vejão do Lago, que é a Lagoa Mundaú, que breve, se Deus quiser, a prefeitura vai fazer aí a ação que a gente tinha planejado. Então, eu acho que, na verdade, ficou muito esse do mal entendido, que eu não quis combater naquela época, porque era humanamente impossível combater, e fica essa parte da narrativa, e ao longo do tempo, né? A Bíblia tem Eclesiastes, na minha passagem favorita da Bíblia, que é o capítulo 3, versículo 1. Abaixo do céu, acima da terra, há tempo para todo o propósito de Cristo. Tempo para chorar, tempo para sorrir, tempo para brincar, tempo para sofrer, né? Tempo para tudo. Tempo para tudo, para plantar e para colher. Exato. Eu não estou interferindo muito na sua fala, porque eu acho importante que você. Não, porque eu acho importante que você tenha esse tempo para prestar esse esclarecimento. Então, pontuando, você, quando saiu da prefeitura, deixou de ser secretário de turismo, já estava acertado antes que você ia sair. Não foi por conta desse Twitter. E o PDT, que até em matéria nacional, como você falou, o Carlos Lupe falou sobre isso, estava abrindo um processo de expulsão, e há alguns jornais, né, eles até deram como a sua expulsão, como se já tivesse acontecido, né? Então, como é que está isso? Você falou aí que já tem 2 meses esse processo do PDT, você não foi nem chamado ainda para conversar e tal. Você pretende, você vai ser chamado para conversar baseado no que foi tratado
pela direção nacional e estadual do partido. Ainda está em vias de ser chamado para essa conversa, e em sendo chamado para essa conversa, você pretende permanecer no partido? Pois é, isso é bom até você perguntar isso, é importante. O PDT, no estatuto, eu como filiado do município de Maceió, o processo devido, legal, que me dá o direito da ampla defesa do contraditório, o PDT é o Partido Democrático Trabalhista. Então, o dele democraticamente, me dá o direito da defesa, da resposta. O que aconteceu nesses 2 meses? A própria imprensa, o próprio BR-104 já noticiou isso. O Diretório Municipal de Maceió sofreu intervenção. O Diretório Estadual nomeou uma nova comissão provisória. Depois a Justiça devolveu ao antigo presidente do Diretório a presidência. Então, eu presumo que o processo, já que o presidente Carlos Lupe Nacional havia dito que eu estava suspenso da filiação como filiado e que seria expulso, mas eles precisavam me ouvir, precisavam me defender. E naquele momento, um advogado muito amigo meu disse: espere o partido se pronunciar para você se defender via partido, que aí na imprensa você vai conseguir espaço para que as pessoas possam ouvir a sua voz, seja tanto para se defender do fato quanto da questão da expulsão. Então, o que acontece? Passados 60 dias, pelo devido processo legal da expulsão, eu não fui notificado. Eu continuo residindo na mesma residência, domicílio, empresa no mesmo local e frequentando os mesmos locais. Continua filiado. E acreditou que permaneça afiliado. Eu não tive ainda acesso. Na verdade, nem busquei, curiosamente, ver isso. Naquele momento, eu pensei em me desfiliar, mas juridicamente eu fui instruído a manter a filiação para enfrentar esse processo. Até porque, e aqui eu posso abrir, o próprio ex-governador Ronaldo Lessa, atual vice-prefeito, que é presidente de honra, disse que intimamente ele achava que os nossos companheiros de partido não iriam expulsar. Porque, no meu ponto de vista de defesa, na conversa informal que eu tive com diversos membros do partido, todos entenderam que foi um ato falho, que eu não defendia, que eu não acusava, que eu não transgredia a lei. Até porque essa lei, que graças a Deus criminaliza quem usa símbolos que fazem apologia a crime de genocídio, ela foi de um antigo membro do próprio partido que eu fiz parte, o PDT. Então, eu acredito que ocorra isso. Sobre se estar afiliado ou não, como eu voltei para a esfera privada, tão estritamente privada, eu prefiro, inclusive, quando só empresário sou, ficar desfiliado para que eu não possa misturar o meu negócio privado com as questões públicas. Porque eu sou empresário aqui em Maceió e em outras 2 cidades, eu tenho CNPJ, então eu sou apartidário do meu negócio. A minha empresa ela vai atender a todos, porque eu preciso negociar, fazer negócio, promover uma campanha, como eu tive hoje de manhã, agora à tarde, final da tarde, eu vou estar me encontrando com outro amigo para produzir uma pesquisa de mercado para a empresa dele. Então, eu me apartidarizo quando estou somente na iniciativa privada, que é esse o meu foco, agora como cidadão, como ser humano, como homem, voltar. Então, eu presumo que, quando dirimir esse problema de uma eventual expulsão, eu toque em frente, sem precisar estar afiliado a partido político. Antes do PDT, eu tive 2 partidos, o Avante, que eu já fui convidado, inclusive, para retornar. Um outro partido havia me chamado também para me filiar, e lá atrás fui no MDB, mas, enfim, eu acho que partido é consequência. Eu não tenho um projeto político de ser candidato, nem tinha. Até como secretário, não tinha pensamento de ser candidato em 2022, 2024, não tinha esse desejo, não. Por conta desse Twitter, por conta desse episódio, aquela época, você foi interpelado judicialmente por conta disso? Alguma ação na justiça, alguma representação contra você? Em nenhum momento, pelo contrário, eu fui buscar no Ministério Público Federal, já que o crime de apologia que eu poderia ter cometido e que alguns veículos disseram que eu tinha cometido, algumas pessoas até na própria internet haviam me julgado e me condenado disso, em momento algum o Ministério Público Federal se pronunciou, passados 60 dias, presumo eu que não haverá, eu busquei 30 dias após e não havia, já que meu domicílio é Maceió, que é o MPF, sediado na Regional Alagoas, em nenhum momento houve isso. A OAB havia emitido uma nota, depois retirado, porque achava que eu era advogado. Eu fiz direito, sim, mas não sou advogado, não fiz OAB. E terceiro ponto que eu busquei foi, enviei uma carta ao CONIRB, que é a Confederação Israelita Brasileira, que junta, une todas as entidades judaicas, que seriam as pessoas que poderiam se sentir ofendidas por mim. E eu conversei com diversos líderes judeus em Brasília, em São Paulo, membros do Poder Judiciário, membros da política, tanto no Congresso Nacional, pessoas que são grandes empresários,
e eles têm uma filosofia de que se os cristãos têm 10 mandamentos, os judeus têm 600 mandamentos. Um dos mandamentos deles é o seguinte: a gente não emitiu nenhum tipo de juízo de valor. E a nossa conversa com você é para dizer que você não cometeu nada que ofendesse a gente. Porventura, dos 6 milhões de tweets, eu tenho isso, 38 pessoas que tweetaram contra mim se diziam judias ou judeus. Então, apenas 38 de 6 milhões é um número irrisório. Mas nenhuma liderança, nenhuma autoridade da comunidade judaica se pronunciou contra mim. Me encontrei com diversos deles, de renome nacional, inclusive, e eles dizem o seguinte: nós, como judeus, não queremos nem expor que a gente teve essa relação contigo, mas judicialmente, juridicamente, administrativamente, eu não tive problema nenhum. Ninguém me interpelou. Eu fui condenado, na verdade, no tribunal das redes sociais. É só isso. É o que machuca a moral, que fere a imagem, mas de resto não teve nenhum prejuízo. Pois é, estamos já na reta final, praticamente encerrando esse bate-papo com o Ricardo Santa Rita, ex-secretário, eu vou dizer somente uma função, né? Ex-secretário municipal de turismo de Maceió. Você ouviu aí, assistiu ele falando sobre várias funções que já exerceu na vida dele, com 36 anos. E só para concluir, agradecer por você ter aceitado o convite da produção do nosso programa. Esse programa vai ao ar, ele será, muita gente vai ter a oportunidade de assistir, de conhecer a sua versão, de conhecer a sua verdade. Então, isso é importante para você, importante para o portal BR-104, porque é mais uma entrevista que com certeza vai bombar, né? Muita gente vai estar aí querendo assistir. Eu gostaria de, agora, nesse instante, abrir a oportunidade para que você possa fazer suas considerações finais, né? E deixar uma mensagem, né? Uma mensagem, o que você já disse que isso serviu como lição. Claro, uma lição, tudo na vida nós temos que tirar alguma lição, né? Coisas boas e coisas ruins também. Mas que mensagem você deixa para o nosso internauta? Em primeiro lugar, agradecer, Ladelson, pelo espaço, ao BR-104. Quando aconteceu aquele fato, 17 de junho, vocês fizeram uma reportagem, você até disse: olha, o espaço está aberto para ele aqui. Naquele momento eu não havia procurado, essa semana surgiu a oportunidade. Justamente porque há tempo para tudo na vida. A gente precisa saber que, entre erros e acertos, a gente acorda todos os dias para tomar milhares de decisões, para promover diversos atos e fatos na nossa vida, e a gente precisa aprender a cada dia, evoluir, se autoconhecer. O mais importante da vida é isso, é a gente dar a volta por cima, superar e seguir em frente. Não é uma frase ou são 10 segundos que vão apagar todas as diversas frases e palavras que eu construí e fiz em vida, todos os atos, gestos, ações, todos os cargos que eu ocupei, minha biografia, tudo que eu estudei em vida. Então eu fico feliz porque estou tendo... Se faltou alguma coisa você dizer que gostaria de dizer e não perguntei, aproveite agora e diga se faltou alguma coisa. Não, eu acho que muito interessante, bacana. Por isso que a credibilidade do BR-104, que teve mais de 1 milhão de acessos no último mês, justamente por isso, porque vocês deixam à disposição para que todos os lados possam dar a sua opinião. Então, acredito que está dirimido muito do que foi falado. Se porventura na repercussão dessa matéria houver algum outro questionamento, a gente pode voltar a conversar. Eu acho que o mais importante é, de cara limpa, a gente dialogar, conversar sobre um fato que aconteceu comigo, que pode, sinceramente, acontecer com qualquer pessoa. Qualquer pessoa que não seja evado de má fé, que tenha benevolência, vontade de acertar, todo mundo erra, e isso é normal. Se aquilo foi um erro, se foi um ato falho, se foi um erro fatal, que muitas das pessoas disseram, é algo que me fortaleceu, que me fez ter serenidade, segurança, confiança, firmeza, de poder vir aqui e falar sobre o assunto. Eu acho que o mais importante é a gente se conhecer, expor as nossas vulnerabilidades. E é isso que tem acontecido com a minha vida sempre. Então, fico feliz e agradeço muito. Gratidão a vocês pelo espaço. Conversamos com o senhor Ricardo Santa Rita, aqui no portal BR-104. Tenham todos uma boa tarde.